De volta ao vivo com Ver Mais, dia 29 deste mês, o Joinville Esporte Clube comemora 48 anos de fundação. E logo de cara, em seu primeiro ano de existência, já conquistou o primeiro título de campeão estadual de futebol profissional. Hoje coleciona 12 títulos estaduais e os brasileiros da Série C e da Série B. A história desse início vitorioso vai ser contada no documentário JEC 76, Nasceu Campeão. O lançamento é nesta semana, dia 25, e para saber mais detalhes deste trabalho, eu recebo o roteirista Anildo Jorge, que por muitos anos atuou como setorista, cobrindo as partidas do JEC, então foi responsável por fazer o roteiro desse documentário. Boa tarde, muito bem-vindo. Boa tarde, Keltrin. Boa tarde a quem está nos assistindo. Muito obrigado, por essa oportunidade e para a gente contar um pouco da história do Joinville, principalmente do primeiro ano do clube. E você tem um lugar de fala, como o pessoal costuma dizer, muito próprio, porque você viveu o JEC intensamente durante 4 anos como jornalista. Então, imagino que também deve ter se emocionado muito, já na preparação no roteiro e depois na captação das entrevistas. Exato. Esse trabalho, a gente procurou resgatar esse primeiro ano do Joinville Esporte Clube, porque foi logo no seu primeiro ano, o Joinville já conquistou o título de campeão catarinense. Então, a nossa ideia foi resgatar essa história, para que as pessoas que estão em casa hoje, aqueles que viveram essa época gloriosa do Joinville, em 76, possam relembrar e também aqueles que não viveram possam ter conhecimento. Olha, e para você ter um gostinho, um aperitivo do que vem por aí, a gente separou um trechinho, então, do documentário. O ano de 1976 foi marcante para Joinville e eu vi. Já éramos a maior cidade e o maior centro industrial do estado de Santa Catarina, com mais de 500 empresas instaladas. Já no futebol, bem diferente desse momento promissor, o América Futebol Clube e o Caxias Futebol Clube conviviam com sérios problemas financeiros. Eles estavam em situação de insolvência. Eu me lembro até que eu estava com 6 ou 7 meses de salários atrasados. Coube ao empresário e desportista João Ranzen Neto liderar neste momento o movimento pela fusão do departamento de futebol profissional das duas equipes. Não houve rejeição nenhuma, todos gostaram e aprovaram, até porque o Caxias América passava por uma extrema unção. A gente foi criando um ambiente para que eles pudessem desenvolver o melhor que eles tinham do futebol. Os resultados logo começaram a aparecer. Nós entrávamos com raça, com vontade, a força de vontade valeu muito. Era como se fosse uma família. Não tinha diferença, não tinha rivalidade, deu muito certo a fusão. Nunca joguei num time tão fantástico como no Joinville. 7 meses depois de seu primeiro jogo oficial, o Joinville conquistava o título de campeão catarinense de 1976. Termina o jogo no Olímpico. O Joinville é um grande campeão catarinense do ano de 1976. Então foi uma festa muito grande. Me lembro que eu desapareci de cá 3 dias, minha mãe quase morreu aqui. Meu Deus do céu. Óbvio que as conquistas foram ajudando essa memória afetiva da população linkar a marca Tigre com o nascimento do JEC, Esse título de 76 foi a que deu essa força, essa injeção de ânimo para o Joinville. Cada ano que passava, melhorava o seu plantel. É uma parte da história da gente, da vida da gente, que a gente tem que guardar assim, bem guardadinho, porque foi muito bacana, mas muito bacana mesmo. Olha, pelos personagens, a gente já fica muito curioso para saber como essa história vai ser contada. Mas eu queria saber das dificuldades que vocês enfrentaram para produzir esse documentário. Então, Keltrin, as maiores dificuldades foi a falta de vídeos e áudios dos gols daquela época, Então, só uma emissora de TV transmitiu e esse material foi perdido. Uma pena, que era uma história que foi perdida. Então, o que nós fizemos?
Os gols históricos a gente conseguiu regravar, uma narração do César Júnior, e o restante da história foi contada pelos próprios protagonistas, ex-jogadores, familiares de jogadores e profissionais de imprensa da época. E a gente sentia ali uma emoção grande deles também de poder colocar novamente essa história no ar, né? De poder ter esse registro. Para eles foi mais voltar àqueles tempos áureos e deixar a história deles registrada. Essa semente foi muito bem plantada, porque nasceu campeão, né? Teve ali uma trajetória consecutiva de vitórias e hoje mesmo, né, diante da situação do Jack, muita gente se mantém fiel, se mantém leal a essa paixão por causa dessa semente plantada lá atrás. E quem é fã do Jack deve estar curioso para saber, então, mais detalhes do lançamento. O documentário tem quanto tempo de duração? O documentário tem 1h30, né? 90 minutos, o tempo de duração de uma partida de futebol. De uma partida. Exato. E o lançamento? O lançamento vai ser quinta-feira, no Garten Shopping, no GNC Cinemas, a partir das 10 horas. Quem está em casa, gostou da história, gostaria de conhecer esse trabalho, está convidado, a entrada é franca. A partir das 10 horas tem uma recepção e a partir das 10h30 a gente começa a exibição do filme. Vai ser uma oportunidade de conhecer a história do Jack e de reencontrar pessoas que têm essa paixão em comum. Exatamente, a gente conta com esse pessoal e o Joinville tem o privilégio de ter no hino dele a expressão "nasceu campeão". E é essa história que a gente vai contar e quem for lá vai poder acompanhar. Que bacana. E depois do lançamento, quem perder? Quem perdeu o lançamento, no dia 29, que é aniversário do Joinville Esporte Clube, 48 anos, os sócios vão ter acesso ao link desse trabalho e a partir do mês de fevereiro, possivelmente já estará nas redes sociais também. Bacana. Parabéns pela iniciativa. Né? A história pode ser contada de diversas formas e os registros audiovisuais, eles ajudam a preservar essas memórias. Não apenas dos fatos em si, mas da visão das pessoas que vivenciaram, que participaram disso, né? Exatamente. Muito obrigado, Kelton, pela oportunidade de contar essa história. E eu fiquei feliz hoje também porque a gente teve o pessoal da educação. E eu sempre falo, até como pai, as crianças e adolescentes que estão no caminho da educação, do esporte ou da cultura, estão mais próximas de alcançar os seus objetivos. A Nildo, que além de jornalista, é genro da dona Elce Brum, nossa querida, que deve estar assistindo a gente, né? Então, um beijo para a dona Elce, escritora, contadora de histórias e que também é uma referência em educação para toda a cidade. Mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigado, um abraço.